No vídeo de hoje, a gente vai entender um pouquinho como se aplica uma equação de Euler-Lagrange em determinada situação envolvendo um princípio variacional, certo? Neste primeiro exemplo, o que a gente vai fazer? Ele é baseado no primeiro exemplo da aula passada, onde a gente determinava qual era a distância, né, entre duas retas, qual a distância mínima entre duas retas, ok? Então, o que nós vamos fazer agora é aplicar, né, o princípio variacional às equações de Lagrange para determinar a função que existe entre dois pontos, entre a distância mínima entre dois pontos. Qual é essa função? Nós sabemos, obviamente, né, a resposta dessa questão, né? A distância mínima entre dois pontos dá uma equação de primeiro grau, né? Mas como se chega nisso? É o que nós vamos ver na aula de hoje. Boa aula, pessoal! No exemplo da aula passada, nós desejávamos saber qual era o trajeto que ligava esses dois pontos P1 e P2 e que tinham um comprimento mínimo. Também na aula passada, nós concluímos que o menor trajeto, ou seja, a menor distância, seria dada pela equação mostrada nessa imagem. Na aula de hoje, nós vamos partir dessa mesma situação, mas agora vamos tentar determinar qual é a função que minimiza esse caminho, ou seja, qual é a função que representa essa distância. Bom, vamos tentar agora aplicar a equação de Euler-Lagrange para resolver um exemplo simples, né? Como se achar a equação em o caminho mínimo, né, da distância entre duas retas. Nós já sabemos que essa distância é dada por essa equação, tá? Se nós olharmos essa equação, a gente pode fazer algumas perguntas. Primeiramente, podemos perguntar qual é a função f, né? Bom, a função f, até vou botar aqui, ela é dada por este termo aqui, certo? E a gente pode escrever ela em termos das variáveis y, y', x, tá? Então, vamos escrever ela aqui, 1, raiz quadrada, né, de 1 mais y' ao quadrado, tá? Essa é a função cuja integral nós queremos minimizar. Segunda pergunta que a gente pode fazer: qual é a derivada dessa função em relação a y? Essa resposta dá para responder bem rapidamente, né? Essa derivada tem que ser zero, porque ela não depende de y', tá? E o que nós vamos fazer para achar essa equação que minimiza, né, que tem o menor caminho entre duas retas, entre dois pontos, né? Como eu comentei antes, é minimizar essa equação, certo? Como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós sabemos que a equação de Euler-Lagrange ela tem essa aparência, tá? Para a gente conseguir montar a equação de Euler-Lagrange para este caso, eu os aconselho primeiramente a determinar quem é essa função aqui, né? Quem é a derivada da função em relação a y'. Mas a gente tem que primeiramente determinar essa função, nós não temos ela. Então, vamos tentar resolvê-la primeiro, tá? Eu vou pegar só essa partezinha aqui, ó. Deixa eu assinalar. Só essa partezinha aqui, tá? E vou colocar ela aqui. Derivada da função em relação a y',
é igual a quem? Vou fazer um parênteses aqui do lado, tá? Colocando a função. E para facilitar a vida, eu vou escrever essa função assim, tá? 1 mais y' ao quadrado, 1 sobre 2, tá? E daí o que nós vamos fazer? Vamos derivar essa função, que é o que está pedindo ali, em relação a y'. Daí como é que ela vai ficar? Vai ficar 1 sobre 2, que multiplica 1 mais y' ao quadrado dá menos 1/2, vezes 2y'. Certo? Então, a derivada da função em relação a y' será y', reescrevendo tudo isso aqui, sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Tá? Conhecer dessa função, agora sim a gente consegue montar a equação de Euler-Lagrange. E daí como é que vai ficar a equação de Euler-Lagrange? Ela vai ficar a derivada da função em relação a y menos dx, derivada da função igual a y' igual a 0. Eu só reescrevi, tá, gente? Aí o que a gente sabe? Antes da gente colocar os valores aqui. A gente já sabe que este termo tem que ser igual a 0, tá? Então, podemos colocar essas observações aqui do lado, ó. A derivada da função em relação a y' em relação a x, ela também tem que ser 0. Logo, se a derivada da função em relação a x tem que ser 0, este termo aqui tem que ser quanto? Isso mesmo. Este termo aqui tem que ser uma constante. Então, gente, resumindo, partindo da equação de Euler-Lagrange, nós sabemos que esse termo tem que ser igual a 0, né? E que a derivada dessa função em relação a x também tem que ser igual a 0. Para que a derivada dessa função em relação a x seja 0, esse termo, né, derivada parcial de f em relação a y', a gente viu que tem que ser igual a uma constante. Então, eu vou tirar só esse termo que tem que ser uma constante daqui de dentro, tá? E vamos lá. A derivada da função em relação a y'. Essa equação tem um valor que nós calculamos momentos antes nesse vídeo. É y' sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, tá? E, na realidade, é esse termo que tem que ser igual a uma constante, tá? Vamos determinar, então, qual tem que ser o valor desse y'. Primeira coisa que a gente vai fazer dessa equação, eu vou reescrevê-la aqui ao lado, tá? Igual a C. E para tirar essa raiz, a gente não tem opção a não ser elevar os dois lados aqui ao quadrado, tá? Então, a nossa equação ficará y' ao quadrado sobre 1 mais y' ao quadrado igual a c ao quadrado, tá? Eu vou isolar o y'. Então, y' ao quadrado igual a c ao quadrado, que multiplica 1 mais y' ao quadrado, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso
fazer essa multiplicação. Então, y' ao quadrado igual a c ao quadrado mais y' ao quadrado c quadrado. O que eu vou fazer agora? Como aqui tem y' ali também, eu vou isolar o y'. Então, y' ao quadrado menos y' ao quadrado c quadrado igual a c quadrado. Posso colocar em evidência esse y'. Então, y' ao quadrado, 1 mais, na realidade, 1 menos c quadrado igual a c quadrado. Perdão, tá, gente? Aquele errinho ali. Então, y' vai ser a raiz quadrada de c quadrado sobre 1 menos c quadrado. Ok? Bom, este valor é uma constante. Ok? Eu posso chamar essa constante de qualquer outro valor para facilitar a nossa vida. Então, eu vou chamar essa constante de m. Então, ficaremos com y' igual a m. Y' igual a m, certo? Y', nós sabemos que y' é a mesma coisa que escrevermos dy sobre dx igual a m, né? E nós podemos ainda, se não quisermos, não quisermos saber o valor de y', mas quisermos saber o valor de y, a gente pode integrar essa equação para obter y, né? E integrando, vamos colocar assim, integrando para obtermos y, nós teremos que y de x é igual a m vezes x mais uma constante que eu vou chamar de b. E essa equação, ela lembra alguma coisa para vocês? Acho que sim, né? Essa equação é uma equação de uma linha reta, certo? E essa provavelmente, gente, é a maneira mais difícil de provar isso, tá? No entanto, eu resolvi mostrar esse exemplo porque ela mostra para nós que a equação de Euler-Lagrange ela é realmente uma equação útil, tá? Para os nossos sistemas. Então, né? Creio que a partir desse vídeo a gente compreendeu uma das aplicações das equações de Euler-Lagrange, né? Obviamente, como foi dito no final desse vídeo, essa é a maneira mais difícil de determinar, né? A distância mínima, qual a função, né, que determina a distância mínima entre dois pontos, mas ela nos dá uma boa ideia do que é um princípio variacional, tá? No próximo vídeo da próxima aula, a gente vai aplicar, né, essa equação de Euler-Lagrange numa situação um pouco mais complexa, certo? Até lá, então, pessoal. Qualquer dúvida, não esqueçam de me contatar, ok? Via WhatsApp, via Moodle, via e-mail. Vocês sabem que eu estou sempre disponível, ok? Tchau, tchau, pessoal!